próximo time vem de Belo Horizonte e chama Diagnóstico Público. Salve de palmas para ele. Opa! Boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje na Brasil Conferência, pensando no futuro do nosso país. Então eu vou iniciar fazendo um convite a vocês. Pensem como seria o nosso país se não houvesse corrupção. E mais ainda, se cada gestor investisse de forma efetiva para resolver problemas reais da nossa sociedade. Pois é. Conheci o Marcos quando trabalhávamos no Tribunal de Contas. Trabalhamos lá por mais de 5 anos, onde aprofundamos nosso conhecimento no trabalho com grandes volumes de dados e ganhamos uma larga experiência de negócio, principalmente no que tange o controle e fiscalização de contas públicas. Em julho de 2015, lançamos por iniciativa própria o portal fiscalizeagora.org. Criamos uma espécie de Google dos gastos públicos. Mas o que percebemos era que a carência de dados ia muito além do cidadão. A própria gestão pública não conta hoje com ferramentas de análise que auxiliam na gestão e na tomada de decisão. Imagine, por exemplo, tentar identificar, dentre os 5.561 municípios do Brasil, quais têm gastos fora do padrão em qualquer uma das suas áreas ou atividades, como transporte público, aquisição de medicamentos, gastos com diárias de viagem. Apesar da contabilidade pública definir uma dotação orçamentária para cada um desses tipos de gasto, essa informação está dispersa e espalhada nos portais. Correlacionar, cruzar, gerar informação em cima desses dados parece uma tarefa impossível. Era, mas agora não é mais. Criamos o Diagnóstico Público, uma inovadora ferramenta de coleta e análise de dados, que permite o gestor identificar os problemas da sociedade e, assim, atuar de forma efetiva nas soluções. Criamos algoritmos que coletam dados de diferentes origens na internet e organizam e etiquetam tudo isso em um grande armazém de dados. Hoje contamos com a prestação de contas pormenorizada de mais de 3.000 municípios, governos estaduais e todo o governo federal. São mais de 15 milhões de fornecedores cadastrados. Temos os dados da prestação de contas das campanhas eleitorais, cadastro dos agricultores familiares, empresas inidôneas e suspensas, indicadores de qualidade, repasses do governo, muito mais. São quase 200 gigas de informação. Mas só isso não é necessário, não é suficiente. Então, criamos visualizações didáticas inteligentes que ajudam ao gestor, de forma rápida e fácil, identificar os pontos positivos e negativos da gestão, além de indicar questões legais, como, por exemplo, o cumprimento dos índices constitucionais e validação de certidões. Aqui a gente está mostrando um pouco da navegação na ferramenta. Ela é bem rica, eu poderia gastar um bom tempo só demonstrando para vocês o funcionamento. Como resultado do nosso trabalho, atuamos junto com o SEBRAE na análise do desenvolvimento econômico e territorial dos municípios de Minas. Aumentamos em 4 vezes o resultado dessa instituição. Em colaboração com o Ministério Público, identificamos contratos superfaturados de uma Câmara Municipal que culminou com o afastamento do seu presidente. Denunciamos para a imprensa gastos exorbitantes com diárias de viagens de um prefeito, que também foi afastado do seu cargo. Junto a prefeituras, ajudamos na transição de governos e com vereadores no seu papel constitucional de acompanhar e fiscalizar o trabalho do Executivo. Tem como voltar? Queremos democratizar a análise de informação no Brasil. Vamos levar essa solução para os demais órgãos de controle, controladorias internas, externas, Tribunal de Contas, Ministério Público, as demais prefeituras e câmaras, instituições de pesquisa e ensino. Quem sabe, para todo cidadão do nosso país.
Já caminhamos muito, mas ainda temos muitas bases para agregar. Queremos colocar todo o DataSUS, os dados da saúde, dados da educação do INEP, dados do Ministério do Trabalho, como CAGED e RAIS, dados do saneamento básico do Ministério das Cidades e muitas outras bases. Mas não vamos conseguir fazer isso sozinhos. Então, contamos com a ajuda de vocês. Criamos um login exclusivo para os participantes da Brasil Conferência. Então, acessem agora, diagnósticopublico.com, com o usuário Brasil Conferência e a senha Mudando o Brasil. Contamos com vocês. Diagnóstico Público, transformando dados em conhecimento. Q&A, por favor. Muito bem. Parabéns, Matheus. Obrigado. Impressionante aí o trabalho que vocês já conseguiram até agora. Talvez 2 perguntas rápidas numa só. Primeiro, eu queria que você contasse um pouco como que foi a experiência dos mentores, com você, com os mentores, o que eles trouxeram de evolução para a plataforma, da forma como você está mostrando hoje aqui para a gente. A segunda questão que eu queria entender um pouco melhor é como é que você vai ver o funding, como é que você vai se fundear nesse projeto? Alguma coisa que vocês veem como sendo monetizado, como uma empresa privada, ou vai ser uma organização não governamental? Qual é a tua perspectiva de futuro do negócio? Perfeito. Obrigado pela pergunta, que me dá a oportunidade também de agradecer todos os mentores. Nós somos uma empresa privada e já estamos trabalhando no mercado. Então, a gente está numa linha de raciocínio, numa pegada forte dia a dia, e acaba que a gente não tem as preocupações que o Hack Brasil trouxe para a gente. Questão principalmente de comunicação, divulgação do projeto, melhorar a usabilidade para tentar trazer uma solução maior para o público geral. Então, participar do Hack Brasil transformou de forma definitiva o andamento do nosso projeto. Muito isso, agradecimentos aos nossos mentores, o Antônio, o Venâncio e o Gustavo, né? Então, isso foi muito significativo para a nossa história. A segunda pergunta, em relação à monetização, hoje o nosso modelo de negócio é a assinatura da ferramenta ou então a análise sobre demanda. Foi o caso do Sebrae, eles tinham uma demanda da análise das contratações municipais em relação ao porte das empresas, a região delas e se os municípios cumpriam pelo menos 30% da contratação de agricultor familiar. Eles faziam isso de forma manual. Nós automatizamos esse processo e aumentamos o potencial da instituição. Foi uma demanda específica, durou o tempo do contrato e é possível a renovação. Mas nada impede da gente receber um investimento e abrir a solução para todo o país. Mais uma pergunta. Eu queria saber como é que você vai escalar esse modelo, porque normalmente você precisa ter produtos para poder escalar. Qual a ideia? Perfeito. É uma pergunta muito boa, a gente também discutiu com os mentores, porque quando a gente trata de dados, as soluções são várias. Então, a gente pode pensar uma ferramenta que seja específica para a prefeitura, uma ferramenta que seja específica para a Câmara, até para o setor privado, na questão de prospecção de clientes. Hoje, participar de licitação é um interesse muito grande das empresas privadas. Então, a gente tem vários segmentos dentro do mesmo produto. A gente vai entender isso de acordo com as demandas. É uma empresa pequena ainda, que a gente trabalha com o que chega. Mas a gente tem uma possibilidade muito grande de criar produtos. E também a gente tem uma estrutura escalável, servidores de qualidade, que a gente permite crescer essa solução aí à medida que precisar. Obrigado. Salva de palmas aí para 4MTI. Então, vamos ao momento que interessa. Os 2 vencedores da Hack Brasil são Bubu Digital e Diagnóstico Público. Bom, agradecemos a todos a presença e... Vamos? Desculpa. Sim, e além desses prêmios, perdoe-me, peço desculpas ao nosso outro patrocinador, eu acabei esquecendo de anunciar que a WeWork, nosso patrocinador também,
vai dar 6 meses de acesso a toda a plataforma física e digital deles, dando acesso a uma nova alavancagem de networking mundial.